Sintesp, Sindicato dos Trabalhadores no Serviço Público Estadual. Fone 3223-6097. Acesse www.sintesp.org.br. Floripa em Foco do Sintesp, nesta semana, com o diretor de comunicação do Sindicato dos Trabalhadores no Serviço Público no Estado de Santa Catarina, o servidor público Volney Chucre. Boa tarde, Volney. Tudo tranquilo? Boa tarde, um pouquinho resfriado. Bastante, eu diria, resfriado. Né? Muito cansaço, muito suor e muita campanha? Também. Mas, assim, eu estava falando antes, a gente está num processo eleitoral, né? E eu sempre falo a mesma coisa, eu bato sempre nessa tecla. O servidor público estadual, ele é um privilegiado, né? Aliás, o servidor público, de modo geral, né? Porque ele tem a chance de escolher o seu patrão, né? E aí nós temos candidaturas ao governo do estado, principalmente, em que se defende a privatização, se defende a terceirização do serviço público. Alguns defendem. Alguns não, sim. Tem candidaturas que defendem isso, né? E, por incrível que pareça, a gente encontra servidor público que defende esse tipo de candidatura, né? Mal sabe esse servidor que ele está dando um tiro no pé dele, né? Porque o servidor público, ele presta um serviço à população dentro de um estado em que fortalece o serviço público, em que tu tem concurso público, que tu valoriza os servidores e plano de carreira para os servidores. Plano de carreira dos servidores e tudo mais, né? E quando tu encontra candidaturas que defendem a privatização, que defendem a extinção de determinados serviços públicos, né? É de se estranhar que algum servidor público ainda tenha a ilusão de que esse possa ser um bom governo para ele. Por que será que eles apoiariam a autodestruição? Será que é falta de informação, excesso de propaganda? O que poderia passar na cabeça de uma pessoa assim, Volney? Existem vários motivos, né? Do ponto de vista do servidor, da motivação para votar nesse ou naquele candidato, existem vários motivos. Um dos motivos que não é nada nobre, digamos assim, a posição do capitão do mato, né? Quer dizer, é o negro que entrega os próprios negros, né? Então tem esse tipo de coisa. Ele fica para ele algum tipo de privilégio e entrega o pescoço dos outros servidores para serem guilhotinados, né? Então ele acha que vai se dar bem com esse tipo de posição. Mas tem também muita desinformação, né? Muita propaganda, uma disseminação completa da mídia, principalmente dizendo que tudo que é público não presta, que tem que ser privatizado, né? Então a gente vê coisas massivamente para dizer que o serviço público, ele é sempre um serviço caro e ineficiente. É um serviço caro e ineficiente. E aí entregam todas as nossas riquezas, entregam todos os nossos serviços públicos para organizações sociais, para privatização direta ou para terceirização, né? E a gente tem estudos de que a terceirização, ela sai muito mais cara para o Estado, e muito mais ineficiente, muito mais danoso para o serviço público do modo geral, seja ele para o trabalhador, seja ele para o Estado propriamente dito e para a população, do modo geral. Ineficiente, né? Também? É mais ineficiente também. Claro, porque os terceirizados não têm o acúmulo de conhecimento, e treinamento também não tem o servidor já acumula. Né? Na minha área, por exemplo, de agente penitenciário, a gente vê isso muito claramente, né? E a gente percebe também que essa terceirização, ela interessa a alguns membros do governo, que são financiados, que são políticos financiados por essas empresas, né? Que depois vão terceirizar, que vão pegar esses serviços, esses filés, né? E, ao mesmo tempo que tu tem jogo de interesses mais diretamente, né? Com vários políticos sendo donos
né, das empresas que terceirizam esses serviços. Né? Então, esse tipo de coisa a gente precisa prestar muita atenção. A gente sempre, o sindicato está sempre alertando. Então, a Central Única dos Trabalhadores aqui de Santa Catarina fez um jornal que mostra como que os candidatos que estão atualmente, né, votaram na reforma trabalhista, na questão do impeachment, que a gente sabe hoje que foi um golpe de Estado, na questão da Previdência, que só não foi colocada para votar no plenário, mas ela passou pelas comissões. Nas comissões, os próprios deputados, senadores já deram seus votos, né? Ou pelo menos os partidos políticos já se posicionaram. Né? Então, mostra exatamente isso. Hoje a gente tem um presidente com o maior índice de rejeição da história do país e se aproximando da história do mundo. Né? Quer dizer, um índice de rejeição de 97%, né? Só 3%. Como é que o cara consegue estar lá ainda? Né? Bom, ele só está lá porque é um jogo de interesse. Foi dado um golpe de Estado e os golpistas perceberam que não era hora de tirar o Temer do lugar que ele está ocupando. Ele ocupa um papel, ele faz um papel necessário para o golpe, inclusive. Né? Necessário para aqueles que são contra a democracia. Então, está cumprindo esse papel, está servindo esse papel. Né? Depois se descarta. Em compensação, dizem que no que terminar o mandato ele vai ser preso por N. É possível. É possível. Não é se bem sabe, possível. mas tem que esperar. Está perto, o fim está próximo. E é importante que a gente discuta, né, debata bastante a questão política eleitoral, porque disso vai depender como que vai funcionar o nosso próximo governo, principalmente o governo do Estado. Né? Para que lado que vai pender? Né? Se vai pender mais para os trabalhadores, para os servidores públicos, se vai pender mais para a iniciativa privada e, portanto, por consequência, né, contra os trabalhadores do serviço público. Né? Então, esse tipo de coisa a gente precisa debater. Não cabe ao sindicato dizer vote nesse ou naquele candidato, mas cabe ao sindicato alertar que da vida eleitoral, do sistema político, da questão política, que vai responder, né, no futuro pela vida social, pela vida de carreira mesmo dos servidores públicos do Estado. Né? Então, tudo isso tem que ser debatido, tem que ser colocado, a gente tem que fazer esse debate, não pode fugir desse debate, não pode ficar com medo de fazer esse debate, né? Por conta de desinformação. Né? Nós temos a obrigação de fazer esse debate, por isso a gente está aqui sempre conversando sobre isso, sempre alertando os servidores, prestem atenção de quais são as propostas, né? Como é que os candidatos estão se posicionando. Né? Sobre isso, eu até recomendaria, Volney, que você, telespectador, visite a página do SINTE, que é o Sindicato dos Trabalhadores em Educação, sinte-sc.org.br, que realizamos no último dia 10 de setembro um debate sobre educação com os candidatos ao governo do Estado de Santa Catarina. Houveram 2 candidatos que já disseram que não viriam para a conversa, que é aquele candidato ao governo do Estado lá de Chapecó e aquele outro candidato lá de Joinville. E 1 ou 2 também acabaram não aparecendo na hora, né? Talvez por motivo de agenda, não se sabe. Mas é bom para você conhecer não só as posições sobre o que pensam e propõem para a educação, mas o perfil, né? Lá está o Deonel Camazão, do PSOL, o Porta Nova da Rede, o Ângelo do PCO, a Ingrid do PSTU e também o Décio Lima do PT, que inclusive esses assinaram uma carta compromisso com os direitos dos trabalhadores. O Sintesp também vai estar apresentando para os candidatos ao governo uma carta compromisso, que eles se comprometam com as reivindicações que a gente vai apresentar para todos os candidatos. Né? E é mais ou menos o que isso tudo que você já falou, contra a terceirização. Contra a terceirização, exatamente. E isso a gente vai apresentar para os candidatos ao governo, né? E vamos ver quem é que
assume essas posições, né? A gente está fazendo esse debate muito seriamente, porque afinal de contas o governo atual é fruto de 16 anos do mesmo alinhamento político, né? Do mesmo alinhamento político, do mesmo entendimento, e a gente tem sofrido bastante, os servidores públicos têm sofrido bastante, né? Desde 2011, nós estamos em 2018, desde 2011 não se cumpre a database, que é 1º de janeiro, database que é única e exclusivamente a reposição daquilo que a inflação te tomou do salário, né? Então faz 6 anos, 7 anos que não se cumpre a database. Só se cumpriu mesmo em 2011, no caso, foi criada, foi instalada em 2011, se aplicou em 2012, né, quando se repôs os 8% da inflação de 2011, paga em 2 vezes de 4%, ou seja, ainda assim teve um déficit, né, porque só o período que ficou sem o reajuste também já comeu um pouquinho e não foi reposto. Mas, de qualquer maneira, foi colocado daquela vez, né, com o governo Colombo. Luiz Henrique. Não, o governo Colombo. Que instaurou a database foi o governo Colombo. Ah, foi o Colombo? Isso, ou foi o LHC? Não foi o Luiz Henrique, foi o próprio Colombo. Isso, né, e que foi aplicado daquela vez e mais nenhum ano, né? Nós, inclusive, entramos com porque a lei diz que todo o ano ele tem que enviar para a Assembleia Legislativa um decreto dizendo que qual o valor do reajuste geral. E desde 2011 não se faz, só em 2011 se fez esse decreto e não mais se fez, nem em 2012, dali em diante não mais se fez. Então ele próprio está infringindo a lei. Exatamente. Como existe um vácuo legislativo, nós entramos com um mandado de injunção, que é o remédio jurídico para corrigir essa falha, e para que o governo diga, o governo é obrigado a dizer que tem um índice. O índice que ele pode mandar para a Assembleia Legislativa pode ser de 0,001, pode ser de qualquer valor, mas tem que ser mas ele tem que ser cumprido o ritual, né, para dizer que tem um reajuste geral dos salários, né, para obedecer à Constituição. A própria Constituição fala, né, que da correção geral dos preços ano a ano, né? Mas a falta do reajuste, o caso específico do reajuste do funcionalismo, não é porque já está no limite prudencial dos gastos? Como é que é o nome daquela? É limite prudencial é o limite prudencial da Lei de Responsabilidade Fiscal. Mas é estranho porque o governo ele apresenta números para a sociedade de uma hora dizendo que Santa Catarina é o melhor estado porque não foi abalado, porque arrecada bem e tudo mais, porque aqui é um estado de empreendedores e vai. Mas na hora de dar o reajuste para a gente, ele sempre diz que nós estamos no limite prudencial e que não pode ser dado nenhum reajuste. Aliás, o próprio decreto governamental diz que em 2 anos não poderia dar nenhum reajuste, né? Nada, não podia aumentar a folha de pagamento, nada disso. Então, é esse tipo de coisa que os trabalhadores do serviço público precisam discutir, debater, né? Se atualizar, ter informações, né? Visitar o site do sindicato. No site do sindicato a gente apresenta sempre várias questões com relação a isso. Então, tudo isso precisa efetivamente ser... Está na pauta de discussão. Está na pauta de discussão, né? Então, visite sintesp.org.br para ter acesso a essas informações todas, análises e dados, tabelas de que o Volney está falando. E uma coisa que já foi citada, que você já citou várias vezes aqui também, é a tal das isenções fiscais, né? Isso daí consome um bom tanto de recursos. Um bom tanto de recursos. Na verdade, a quantidade de isenção fiscal que se dá em Santa Catarina é superior ao orçamento da educação, por exemplo. No estado se dá mais isenção fiscal do que se aplica, na educação.
Mesmo com aquela maquiagem, dizendo que gastou tudo que devia gastar na educação? Mesmo com tudo. Quer dizer que, na verdade, o próprio... Eles falam que gastaram tudo que tinha que gastar. Isso é uma mentira. O próprio Tribunal de Contas do Estado diz isso, né? Quer dizer, o próprio Tribunal de Contas do Estado, né, que é um órgão auxiliar à Assembleia Legislativa, ele está dizendo, olha... O governo não cumpriu, maquiou, botou contas na conta da educação. Da educação, que não é verdade e tal. Não cumpriu a meta, não cumpriu. Não só para a educação, como para a saúde, por exemplo. Né? E mesmo assim, ainda assim, o Tribunal de Contas, né, aprovou. Aprova com restrições, com ressalvas, mas aprova. Fundamentalmente sempre está aprovando. E dessa vez, esse ano inclusive teve um debate muito sério, né, porque embora o Tribunal de Contas tenha recomendado a aprovação das contas, vários deputados dentro da Assembleia Legislativa questionaram, né, e teve que ir para voto essa aprovação. Que aí das a base contas, do governo aprovou. A base do governo. Por isso que tem que prestar atenção também em quais os deputados que a gente vai estar elegendo para a Assembleia Legislativa. E esse tribunal... Por isso é sempre muito importante para o servidor público, principalmente, para os trabalhadores do modo geral, para a sociedade do modo geral, né? A questão eleitoral era sempre muito importante. Mas para o servidor público, ela é fundamental, ela vai dizer respeito diretamente ao seu salário, diretamente à sua carreira, diretamente ao serviço público que ele presta. Né? Para fechar essa questão do Tribunal de Contas, cada estado tem o seu, né? O Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina, então, é um órgão auxiliar da Assembleia Legislativa. Sim, em todos os lugares é isso que é o Tribunal de Contas. Para fiscalizar as contas do Estado. Né? Ele é para fiscalizar as contas do Estado e, no caso do Estado de Santa Catarina, também das prefeituras. Né? Então, porque algumas prefeituras têm um Tribunal de Contas municipal, mas são raras. Né? As maiores? São as maiores, São Paulo, Rio de Janeiro, enfim. Mas o Tribunal de Contas ele é exatamente para fiscalizar as contas, né, dos municípios, e do Estado. A pergunta é, são 7 conselheiros que votam no Tribunal de Contas, né? E como é que eles são escolhidos? Diretamente eles são indicados pela Assembleia Legislativa, são nomeados pelo governador. Sem participação nenhuma da sociedade civil organizada e tudo mais. Para fiscalizar as contas do governador, em última instância. Em última instância. Só para entender. Para a gente entender, né? Tem uma campanha muito séria do conselheiro cidadão, né? Que é o conselheiro que seria eleito diretamente pela população. Né? Então, tem um projeto de lei que indica para esse ponto. Então, debater, discutir política, ele é sempre muito importante. Para o servidor público, ele é mais importante ainda. Vai escolher, como você disse, né, o seu próprio patrão. Por mais 4 anos. Floripa em Foco do Sintesp, com Volney Chucre, diretor de comunicação e imprensa do Sindicato dos Trabalhadores no Serviço Público no Estado de Santa Catarina. E o Sintesp está preparando um congresso que será realizado no mês de novembro, de 22 a 24 de novembro, aqui na capital, Florianópolis, e já foi feita uma série de assembleias regionais para eleger os delegados que vão vir para esse congresso. Sim. E você falou que amanhã, dia 19... Dia 19, às 19 horas... Em Joinville. Na sede nova do sindicato, né, que fica junto à sede do SINDPD de Joinville. Vai haver também a Assembleia Regional de Joinville. É uma das últimas assembleias a fazer, não é? No nosso calendário é a última regional que a gente vai fazer. Depois nós vamos fazer, dia 27, tem reunião estadual da diretoria, da diretoria plena, né? E nós vamos fazer uma avaliação sobre as eleições dos delegados para o Congresso. Dia 27 agora de setembro? 27 de setembro. E o Congresso é de 22 a 24 de novembro. Depois do pleito eleitoral, já todo mundo... Sim, já com
os governos de estados, a composição da Assembleia Legislativa, é tudo já definido, né? Uhum. E quem pode participar dessa Assembleia em Joinville, regional em Joinville? Tem que ser servidor público, mas tem algum outro critério? Tem que ser sindicalizado, né? Sindicalizado. Quer dizer, os outros servidores que ainda não são sindicalizados podem participar e se sindicalizar na hora, né? No próprio dia da Assembleia. Mas o que é importante é que os vários órgãos que o sindicato representa possam estar presentes, né? Lá em Joinville nós temos trabalhadores no Inmetro, nós temos trabalhadores na Fátima, na Secretaria de Assistência Social e Trabalho, do sistema penitenciário, do sistema socioeducativo, enfim. DTER, DR, essa coisa. Também tem do DEINFRA, e tem dos vários órgãos, praticamente todos os órgãos, né, da Secretaria de Educação, SEDUPs e tudo mais, tem trabalhadores do serviço público estadual. Que compareçam todos para que a gente possa ter um congresso que seja mais representativo, né? E que possa estar representando também a região de Joinville e o dos órgãos que ali se encontram, né? Qualquer servidor público estadual que comparecer, então, pode sair delegado? Corre o sério risco de... Ele pode apresentar o seu nome e vai ser votado? Sim, vai ser votado. O rito por eleição? Por eleição, né? Em muitos casos a gente aclamou, inclusive, todos os presentes, né? Porque eram assembleias pequenas e tudo mais. E como a gente fez um critério ali de eleger delegados de para cada 30 sindicalizados, né, a gente, assim, a proporção ela fica bastante próxima a ter bastante gente, né? Daí nós não temos ainda o levantamento completo dos delegados eleitos, né? E isso vai ser feito no dia 27, na reunião da diretoria plena do Sintesp, aqui na sede, na Praça Olívio Amorim 82, isso, no centro de Florianópolis. Exatamente. E a Assembleia do dia 19, então, em Joinville, é às 19 horas, às 19 horas na sede do sindicato. Regional ali. Na sede nova do sindicato, né? Porque antes tinha uma sede... E a sede nova é partilhada com o SINDPD, que é o Sindicato dos Trabalhadores em Processamento de Dados. De Joinville. De Joinville. Só de Joinville. De Joinville. Tem o SINDPD aqui na capital. Tem o SINDPD aqui na capital, que é estadual. Mas que lá, o SINDPD aqui eu até achei que fosse o mesmo, mas não era. Depois que eu descobri que não era o mesmo. Porque aqui o SINDPD aqui é estadual, tem inclusive em Joinville, mas ele lá é regional. Lá ele é regional. Municipal. Municipal. SINDPD municipal. Municipal, praticamente. Muito bom. Então todo mundo convidado. E eu acho que é isso então, né, Vonei? Um bom descanso para você aí, recupere-se desse resfriado. Eu vou precisar. Porque a luta continua, né? Não, sim, a luta é sempre árdua, mas ela é compensatória, né? E você está engajado também, né, de corpo e alma na campanha eleitoral. Sim, também estou na campanha eleitoral e tudo mais, mas, como eu digo, a gente se preocupa muito com a questão do sindicato, né, os rumos do sindicato. O Congresso é feito para isso, né, para discutir os rumos do sindicato, para que rumos nós vamos tomar. Você falou uma coisa agora que me lembrou, um documentário que a gente preparou há alguns anos, comemorando os 50 anos de um outro sindicato. Aí a gente resolveu ir para a rua pedir para as pessoas o que elas achavam do sindicato. E a maioria não sabe o que é um sindicato, Vonei. Você pode explicar assim rapidamente para o telespectador internauta o que é o sindicato, qual a função, como é que ele é criado, gerido e mantido? No caso do Sintesp, ele foi criado a partir da fusão de várias associações que criaram a federação, e aí, como o serviço público não podia ter sindicatos, que é o órgão de representação dos trabalhadores num determinado segmento, no nosso caso, o serviço público, né? E até 88, antes da Constituição, não podia ter... O regime militar proibiu a organização. Proibiu a organização sindical
dos servidores públicos, né? Então o servidor público não podia ter sindicato. Só associações que fundaram Aí essa associações, a federação, e que em 88, com a Constituinte nova, com a possibilidade de sindicalização, foi criado então o Sintesp. Né? Na sua fundação e na sua na carta sindical, que é expedida pelo Ministério do Trabalho, o Sintesp representa os trabalhadores do serviço público como um todo, tanto do serviço público do executivo, como do legislativo, como do judiciário. Estaduais. Né? Depois que foi surgiu o Sindalesc, surgiu o Sinjusc, que separou um pouco o Sindsaúde, que existia já. O Sindsaúde existe há 80 anos, porque ele era só dos CLTistas, né? Do CLT. E que daí também, como os CLTistas, né, dos hospitais e tal viraram servidores estatutários, também passou a representar servidores públicos do Estado na área da saúde. Mas o sindicato sindicaliza qualquer servidor público, né? Queira ele se sindicalizar, pode procurar o Sintesp, que pode, tanto faz se ele é da educação, onde tem o Sint, se ele é da saúde, onde tem o Sint-Saúde, se ele é da Assembleia, se ele é da Assembleia Legislativa, onde tem a Sindalesc, ou ele do pode Judiciário. escolher o sindicato que queira. No caso do Sintesp, sim, porque nós temos essa carta sindical e ele pode sindicalizar todos os servidores públicos, independente do órgão, independente inclusive do poder. No caso do Sintesp, pode fazer isso, né? Aí isso vai depender da vontade do próprio servidor, de onde ele se sente mais representado. Certo. E é importante frisar também que agora as ações judiciais que o sindicato que representa os servidores conquista só pode ser paga, só pode ser feita em nome de quem é sindicalizado. Né? Sim, é que na verdade as que a gente chama de ações coletivas, elas agora, na petição inicial, tu já tem que apresentar quem é o rol dos beneficiados. Então, o rol do beneficiado tem que ser apresentado antes. Antigamente tu apresentava depois, né? Tu apresentava na execução. E agora não, tu já tem que apresentar o rol de beneficiados já na inicial. Então tem que estar sindicalizado. Então tem que estar sindicalizado para poder ter direito a esse tipo de ação. Essa é a diferença. Muito bem. E para se filiar, no caso ao Sintesp, é muito fácil, né? É só entrar no sintesp.org.br, que tem ali um link filiação. Né? Filiação. Bem fácil. Pois bem, fica aqui o Floripa em Foco do Sintesp desta terça-feira. Toda terça-feira, 2h30, estamos aqui. E o Floripa em Foco depois fica depositado no sintesp.org.br. E conversamos com o diretor de comunicação e imprensa do Sintesp, o Volney Chucre. Que tenha uma boa semana e até a próxima terça-feira. Sem resfriado. Sem resfriado. E obrigado a você pela sua audiência aqui na TV Floripa, a TV que você vê, ouve e sente a diferença. Sintesp, Sindicato dos Trabalhadores no Serviço Público Estadual. Fone 3223-6097. Acesse www.sintesp.org.br.